Você já parou para pensar por que o ato de devolver o dízimo e entregar ofertas continua tão presente até hoje, mesmo no mundo que fala tanto de economia, juros, investimentos e consumo? A resposta está no propósito. O dízimo e as ofertas não são uma questão de dinheiro, são uma questão de princípio. Segundo uma pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, cerca de 70% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação em 2024, seja para pessoas, instituições ou causas sociais. Isso mostra que, no fundo, nós somos sim um povo generoso. Mas quando o assunto é organizar essa generosidade com consciência e propósito, muita gente ainda se perde. Hoje, o Saldo Extra quer te ajudar a entender o verdadeiro sentido dos dízimos e das ofertas e como esses princípios podem transformar a sua relação com o dinheiro e com a vida. Que bom é cumprimentar a todos vocês novamente, agradecer pela honra da audiência. Eu sempre começo o meu programa aqui, o Saldo Extra, nessa temporada, agradecendo porque você está ao nosso lado, porque a sua audiência é a grande motivação que nós temos para seguir em frente, produzindo novos conteúdos com qualidade. Esse é o DNA da Novo Tempo. Produzir um conteúdo que faça com que você viva melhor, com qualidade de vida. Essa jornada de finanças nesse mês de janeiro, como você está acompanhando, está trazendo informações para que esta qualidade também aconteça na sua vida financeira. Mas para que isso aconteça de fato, existe algo muito importante, que é conhecer os planos de Deus para as nossas finanças. E é disto que vamos tratar agora. A palavra dízimo significa a 10ª parte. É um princípio antigo, mencionado desde os primeiros livros da Bíblia, onde as pessoas separavam 10% de tudo o que ganhavam como forma de reconhecer que tudo pertence a Deus. Mas não é apenas uma porcentagem, é uma atitude. O dízimo é uma resposta de fidelidade, não um imposto espiritual. Quando uma pessoa separa o dízimo, ela está dizendo: eu reconheço que Deus é meu Criador e meu mantenedor, não o dinheiro. É um reconhecimento do que Ele fez por nós. Olha só que interessante essa citação que nós encontramos aqui nesta revista Educação Financeira da Família, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nós dizemos aqui nessa revista que o dízimo não é uma forma de Deus arrecadar, mas de o ser humano reconhecer que é um verdadeiro dono de tudo. É um exercício de fé e de dependência e também de organização, porque exige disciplina e constância. Muita gente foca apenas nos 10% que são devolvidos como dízimo e esquece dos 90% que ficam. E é justamente aí que entra a responsabilidade do bom administrador. A Bíblia ensina que o ser humano deve ser fiel não apenas no pouco que entrega, mas também no muito que pertence e que permanece com ele. Ou seja, não basta devolver o dízimo, é preciso administrar bem o restante, com sabedoria, planejamento e vamos incluir aí a palavra generosidade. Olha só outro trecho aqui do nosso curso de Educação Financeira Luz da Bíblia. Ele reforça um ponto importantíssimo. A fidelidade não está apenas no que se entrega, mas em como se usa o que sobra. Por isso o convite é para viver com equilíbrio, já que fidelidade e boa gestão andam juntas. Se o dízimo é um compromisso, a oferta é um gesto de amor. Ela não tem valor fixo nem porcentagem definida. Cada um oferta segundo o que sente no seu coração e segundo as suas condições. Enquanto o dízimo é proporcional, sempre 10%, a oferta ela é voluntária e espontânea, porque é uma expressão de gratidão e da generosidade. Ofertar é dizer:
Obrigado por tudo que já recebi. Quero retribuir e abençoar outras pessoas. Muitas vezes as ofertas são usadas para apoiar projetos sociais, ajudar famílias carentes ou manter serviços que fazem diferença na comunidade. E é nesse ponto que vamos como o dinheiro, quando bem administrado e usado com propósito, pode ser uma poderosa ferramenta de transformação. Veja o que estamos colocando aqui. Esse dinheiro que está em nossas mãos, que nós usamos para o nosso sustento, se nós soubermos usá-lo de forma correta e ampliando o alcance, nós podemos sim transformar a vida de muitas pessoas. Agora, por que falar de dízimos e ofertas em um programa de educação financeira? Porque espiritualidade e finanças caminham lado a lado. O dinheiro está presente em quase todas as decisões da vida e quando ele é mal administrado, causa estresse, culpa, conflitos e até doenças emocionais. De acordo com uma pesquisa da Serasa Experian, em parceria com o Opinion Box, 84% dos brasileiros afirmam já ter tido a saúde mental afetada por problemas financeiros. Mas quando o dinheiro é usado com propósito, ele se torna um instrumento de paz e realização, sendo associado a valores como gratidão, generosidade e fé. Ou seja, não é só o montante que faz diferença, mas o significado que damos a ele. Então vamos entender como organizar sua fidelidade financeira. Para muita gente, o desafio não é entender o que é o dízimo e a oferta, mas como incluir isso no orçamento sem se enrolar. E aqui agora vai um passo a passo, simples para quem quer começar ou se reorganizar. Primeiramente, coloque o dízimo e as ofertas no orçamento mensal. Considere como se fosse uma despesa imprescindível, prioritária, não algo se sobrar. Anote tudo. Saber o quanto você ganha e gasta é essencial para poder separar com consciência. Seja fiel e regular na devolução do dízimo e na entrega das ofertas. Mesmo que a renda varie, mantenha o compromisso de separar a porcentagem correspondente. Ore, reflita e estabeleça um percentual de ofertas que no seu coração seja correspondente às bênçãos que tem recebido. Pense em causas, pessoas ou projetos que você quer apoiar também e faça planos para isto. Avalie o impacto disso no orçamento e lembre-se, a generosidade não traz apenas retorno espiritual, mas também emocional. Estudos de Harvard e da Universidade de Zurique mostram que doar regularmente aumenta a sensação de bem-estar e reduz sintomas de ansiedade e insônia. O dízimo ensina disciplina e oferta ensina generosidade. Quando essas duas práticas se unem ao planejamento financeiro, o resultado é equilíbrio. E é importante lembrar, fidelidade não combina com desorganização. De nada adianta devolver o dízimo e continuar gastando de forma descontrolada. A verdadeira mudança vem quando você aprende a planejar, poupar, investir e compartilhar, tudo de forma proporcional e equilibrada. Se o orçamento está apertado, não deixe de ofertar. Sempre há espaço para ajustar as contas, reduzir despesas, algum mimo ou capricho, para que as ofertas façam parte integrante da vida financeira da família. Generosidade não se mede em números, mas em intenção. Talvez você ache que a sua contribuição é pequena demais para fazer diferença. Mas pense, se cada pessoa der um pouco, o resultado coletivo é enorme. Um relatório da World Give Index de 2024, que mede o índice global de generosidade, mostra que o Brasil está entre os 30 países mais solidários do mundo. E o estudo revela algo interessante. Os países mais generosos são justamente os que têm comunidades com forte senso de propósito. Isso mostra que a generosidade contagia. Quando alguém doa com alegria, inspira outros a fazer o mesmo. E quando a fidelidade se torna hábito, ela transforma famílias inteiras.
Separar o dízimo é um ato de fé que ensina autocontrole, planejamento e confiança. Não é sobre perder dinheiro, mas sobre colocar o dinheiro a serviço da sua fé e dos seus valores. E a recompensa, meu amigo e minha amiga, não é mágica, ela é prática. A pessoa que aprende a ser fiel costuma desenvolver hábitos financeiros melhores, evita desperdícios, pensa antes de gastar, planeja antes de comprar e aprende a viver com menos ansiedade. A fidelidade financeira é um treinamento de caráter e, no fundo, ela ensina algo que vai além das finanças, ensina contentamento. Há uma ligação direta entre generosidade e equilíbrio emocional. Pesquisas da Universidade de Michigan mostram que pessoas que têm o hábito de doar regularmente apresentam níveis menores de estresse e maior sensação de propósito. Isso acontece porque doar ativa áreas do cérebro ligadas à satisfação e à empatia, o mesmo efeito de quando ajudamos alguém ou fazemos algo significativo. Ou seja, doar faz bem para quem recebe e para quem doa. E quando o coração está em paz, o dinheiro deixa de ser um fardo e passa a ser um meio para viver melhor. O dízimo e a oferta não são práticas isoladas. São parte de um estilo de vida baseado em confiança, gratidão e propósito. Quem entende isso não vive mais preocupado com o ter, mas focado no ser. A revista resume esse princípio de forma simples. Ser fiel nos dízimos e ofertas é reconhecer que Deus nos dá tudo o que precisamos e mais, Ele nos dá a oportunidade de participar de sua obra. Além do aspecto espiritual e emocional, vale destacar que o dízimo e a oferta também ajudam na construção de um comportamento financeiro saudável. Quando a pessoa estabelece a devolução como prioridade, ela automaticamente aprende a organizar o restante do orçamento. Esse hábito ensina a dar destino ao dinheiro antes de gastá-lo, evitando compras impulsivas e promovendo escolhas mais conscientes. Outro ponto importante é que a prática da generosidade cria uma cultura de responsabilidade dentro da família. Quando pais envolvem os filhos na conversa sobre planejamento e explicam por que separam o dízimo e as ofertas, eles formam uma nova geração mais equilibrada e sensível às necessidades do próximo. Essa conversa simples pode desenvolver empatia, disciplina e gratidão, valores fundamentais para a vida adulta. Também vale lembrar que os dízimos e as ofertas não substituem a boa administração. Eles caminham juntos. Uma pessoa pode ser fiel, mas ainda assim se complicar financeiramente se não houver planejamento, controle de gastos e metas claras. Por isso, unir fidelidade com organização pessoal, anotando despesas, planejando compras e ajustando excessos, potencializa os resultados e amplia a sensação de paz. Por fim, o ato de contribuir aproxima as pessoas de projetos que transformam as realidades. Muitas instituições mantêm serviços educacionais, sociais e humanitários que oferecem apoio a famílias vulneráveis, programas de acolhimento, formação profissional e ações de saúde. Quando você devolve com propósito e entrega ofertas com amor, passa a fazer parte dessas histórias. E isso dá mais sentido ao que se ganha, ao que se guarda e ao que se compartilha. Ainda tem outros pontos para a gente falar sobre este assunto e dúvidas que estão chegando por aqui. Então, fica aí ligado com a gente, porque nós vamos para o nosso costumeiro intervalo, mas nós voltamos rapidinho.